Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Confesso aos amigos, não ando bem de saúde. Hoje, aliás, pensei em nem fazer vídeo, mas recebi um e-mail que me instigou, me motivou a fazer esse vídeo. O e-mail é assinado por Silas Leal. Não vou citar o sobrenome, mas é por Silas Leal. Ele diz: bom dia, professor. Tenho reparado um traço constante em seus vídeos, o pessimismo. Por mais que certas notícias sejam explicitamente negativas, nós, ouvintes, buscamos ardentemente um comentário, uma análise que nos alimente a esperança com um pingo que seja no cenário atual. Sim, sabemos que Deus age e poderá reverter o pior cenário possível, mas dá alívio na alma saber que existe outra saída possível, que não a da intervenção divina. Não há desculpa, Silas. Sem Deus, nada podemos. Bem, mas isso é outra questão. Eu não quero entrar no âmbito teológico, nem religioso, nem espiritual. É só uma observação. Sabemos que a plataforma é sórdida, o YouTube, está se referindo ao YouTube, e comprometida com o mal, mas talvez o pessimismo, as previsões catastróficas contribuam para não deixar seu canal crescer. Aqui é muito correto mesmo, aqui tenho que concordar com o Silas. No caso da decisão que rejeitou a ação do presidente que questionava os governadores, não foi negado o direito, não foi discutido o mérito. A ação poderá e deverá ser proposta novamente. Sim, mas convenhamos, Silas, a proposta pode ser apresentada sim, desde que tenha a assinatura de um advogado-geral da União. Estou falando da proposta de Bolsonaro em bloquear as decisões ditatoriais de certos governos. Pode voltar, mas não seria uma ofensa ao presidente? Não seria desnecessário? Um juiz do Supremo não poderia acatar com a assinatura só do presidente, já que ele é o presidente? Você não percebe aí uma jogada psicológica para derrubar toda e qualquer tentativa do executivo de salvar o país? Você não percebe aí um deboche do STF desqualificando a figura do presidente? Bem, mas talvez seja pessimismo da minha parte dizer tudo isso. A questão, diz ele, a questão estranha para a qual busco resposta é: por que o advogado-geral da União não assinou a petição? Pois é, essa pergunta é aquela que Marco Aurélio quer que você faça. Enquanto você fica perdido nesses meandros do juridiquês, a caravana da esquerda vai passando lépida e faceira, e você preocupado com detalhes, tentando filtrar uma sementinha de mostarda enquanto o camelo passa. Algo bem típico do farisaísmo do tempo de Jesus. Mas vamos deixar Jesus de lado, como você disse, não precisamos de intervenção divina. Ok. A assinatura por advogado é o básico do básico, mas nesse caso, veja, não temos nada a ver com o básico do básico, e sim com a urgência desesperante de fazer o país funcionar novamente. Mas parece que Marco Aurélio penetrou na sua mente. Bolsonaro é tão pequeno que tem que buscar um advogado para se comunicar com o STF. É isso aí. Muito bem, vamos por partes. Esse e-mail me motivou a sim vir aqui dizer algumas coisas, como por exemplo, não sou nem otimista nem pessimista, eu sou realista. Mas quando você diz que o canal pode não ter crescido por conta do meu pessimismo, penso que você tenha razão. Porque não é de hoje que os youtubers inteligentes, do ponto de vista financeiro, descobriram que dar pão e circo ao povo
é que é rentável. Lembram, por exemplo, o ano passado, um certo juiz que disse que o mundo estava prestes a uma revolução do bem? Lembram? Foram vídeos e mais vídeos contando a lorota de que tudo estava se encaminhando para uma interferência do imponderável de Almeida. Ele chegou a dizer, por exemplo, que o argentino Bergoglio estava preso em Guantánamo e quem assumira a cadeira de Pedro era um clone do mesmo. Pois é, mas algo tão absurdo encontrou ressonância nos consumidores do YouTube, porque é isso que o povo quer. O povo realmente, Silas, quer ser iludido com falsas notícias de otimismo. E eu, nesse caso, por não ter crescido através desse expediente, sinto-me orgulhoso. Não tenho lá grandes motivos para ter orgulho de mim mesmo, mas nesse caso, sim, porque é melhor ficar pequenininho do que crescer na base da mentira, da falsa expectativa, da ilusão sem causa, por assim dizer. Eu não sou do tipo que inventa notícias mirabolantes para ser simpático, para ser legal, para ter o like. Eu faço parte daquela turma impopular que começou lá no Gênesis, na Bíblia, com Noé. Se pensarmos bem, Noé não era nada popular. Construía um barco no meio do deserto esperando uma chuvarada. Pois é. E o povo dizia, Noé, meu filho, não seja pessimista. Assim você não irá a lugar algum. Eu tenho muito orgulho de ser pequeno, mas ser limpinho. Muito bem. E outro detalhe. Quem gosta de notícia boa para alimentar a alma, vá na Bíblia, porque depois do Apocalipse, do terror do Apocalipse, lá nas últimas páginas das profecias de João, existe sim a melhor notícia de todas. O reino de Deus virá e será justo. Viveremos aqui na terra um pedacinho do paraíso em algum momento, mas não por ação humana. É porque a Jerusalém celeste descerá. Pois é, essa é sim uma grande notícia. Mas até lá, amigo, passaremos por cada uma que você nem imagina. Aliás, quase ninguém imagina. Domingo, fui ao mercado fazer umas comprinhas de última hora e fiquei estarrecido. 80% dos carrinhos cheios de carne e cerveja. Pois é. Provavelmente Noé também passou por isso enquanto construía a barca. De repente, tinha que ir num mercadinho rapidamente para comprar um prego ou alguma coisa do tipo e deparava-se com o povo feliz da vida, comprando carne e cerveja, porque afinal é preciso ser otimista. Muito bem. Então, feita aí a distinção entre otimismo, pessimismo e realismo, espero ter esclarecido aos amigos do canal. Eu sou realista, as coisas não estão bem, e quanto melhor enxergarmos a realidade, mais saberemos o que pedir a Deus, não é mesmo? Porque tem gente certamente que está pedindo que tudo volte ao normal. Mas que normal? Já observaram o número de abortos no mundo todo? Não há possibilidade de voltar ao normal, nem pela via humana, nem pela via divina. Sim, o mundo será outro, bem diferente do que foi. Porém, o outro passará por duas etapas, uma comandada por pessoas diabólicas e outra pela interferência divina. Enquanto continuarmos comandados por pessoas diabólicas, o mundo será outro, no sentido bem piorado do que deixamos 2020. Um exemplo disso vem lá dos Estados Unidos. Parece uma noticiazinha xoxa, sem nenhuma importância, mas não é. Dá muito bem o panorama que vivemos. Vocês certamente já ouviram falar de Virginia Giuffre. Se não, eu esclareço aqui rapidamente. Virginia Giuffre hoje é uma advogada. Ela tem, sim, alguma fama nos Estados Unidos, mas não por ser advogada, e sim porque foi uma escrava sexual desde a adolescência do
Epstein, Jeffrey Epstein, aquele que faleceu num presídio em Nova York. Pois é, ela é advogada, ficou conhecida por ser uma das sobreviventes do tráfico sexual infantil elaborado por Jeffrey Epstein. Não obstante, sua vida foi muito mais conturbada ainda. Bem, sobre ela há muita coisa a se dizer, mas, entre outras coisas, ela, quando conheceu Ghislaine Maxwell, o braço direito de Jeffrey Epstein, empregou-se como massagista de Epstein. Entretanto, ela chegou à condição de escrava sexual, ou seja, ela foi treinada como servente sexual sob pretexto de que estaria apenas aprendendo o trabalho de massagista. Bem, ela acabou denunciando o mesmo e também colocou na denúncia muitos nomes importantes, como, por exemplo, o do senhor Bill Clinton, ex-presidente norte-americano, marido de Hilária Clinton, e eterno Fernando Henrique Cardoso da América. Sim, os dois eram muito amigos e defendem os mesmos princípios globalistas, claro. Mas a matéria de hoje, saída no Daily Mail, diz que Virginia Giuffre, ao ler uma notícia, fez um tweet bastante interessante. A notícia dizia o seguinte: a vice-presidente Kamala Harris convidou na quarta-feira o ex-presidente Bill Clinton para discutir o empoderamento de mulheres e meninas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Virginia Giuffre teve um ataque de nervos e ela tuitou: Bill Clinton frequentou o avião de Jeffrey Epstein por 27 vezes. Ele embarcou no avião particular do Pedro Mor da América 27 vezes. E perguntou: será que a senhora Kamala Harris não sabe disso? Bem, o tweet foi mais ou menos o seguinte. Ela disse: o quê? Ela está convidando Clinton para ajudar a empoderar as mulheres? Pessoa errada. O que ela deveria estar perguntando é o que diabos fez Clinton ou o que ele estava fazendo na ilha de Epstein e nos jatos particulares. Ele foi visto nos jatos 27 vezes e 27 vezes, coincidentemente, na ilha de Epstein. Por quem? Por uma das vítimas de Epstein. Pois é. Aconteceu alguma coisa? Não. Quer dizer, aconteceu sim. Bill Clinton agora será convidado a cuidar do galinheiro. Quer dizer, a raposa será convidada a cuidar do galinheiro. Esse é o mundo em que vivemos. Ele está de cabeça para baixo. Dizer isso não é pessimismo, é realismo. Se nós não enxergarmos quem é o príncipe desse mundo e os seus asseclas, não teremos como nos defender. Daí porque esse canal continuará pequeno, nós continuaremos alertando que estamos, sim, no reino do mal. Goste o Senhor, Silas ou não. Por enquanto é isso. À tarde, quem sabe, a gente volte para tentar remendar um pouco o estrago do vídeo de ontem. Perdemos muitos inscritos, porque afinal eu disse que esse país já é uma Venezuela. Oh, meu Deus, eu não devia ter dito isso. Eu devia ter dito: estamos caminhando para uma Suíça empoderada e vitoriosa. Pois é, aliás, essa também não é a visão de Pazuello. Ele também sabe que não estamos caminhando para uma Suíça. Ele ontem, ao deixar o ministério oficialmente, saiu atirando, ou melhor, denunciando o que acontecia. Todo mundo queria propina, todas as empresas queriam as propinas e benesses do ministério. Ele chegou a dizer que entrou lá no ministério como um militar, uma pessoa simples, humilde, correta e honesta, e disse o seguinte: quando você vem com esses atributos, causa aquele olhar.
As pessoas começam a te olhar diferente. Poxa, você não tem interesse, Pazuello? Não quer falar com aquela empresa, Pazuello? Claro que não, ele responde. Oh, você não recebe empresa? De jeito nenhum. Ele não recebia lobistas. Não vai aceitar o cara aqui fazendo lobby? Não. Não vai favorecer o partido A, B ou C? Claro que não. E o operador do fulano de tal, do Beltrano? Não, também não. Ele até diz um palavrão. E termina concluindo, a coisa funciona assim. Não, mas não estamos numa Venezuela, claro que não. Aliás, em termos de corrupção, o Brasil se assemelha não à Venezuela, mas à antiga União Soviética. Até para enviar uma carta pelo correio, o sujeito tinha que dar uma propinazinha para o atendente lá dos correios soviéticos. Esse é o comunismo. Mas, enfim, vejam só que a mesma matéria da despedida de Pazuello pode ser dita de forma diferente. Por exemplo, o Diário Popular, a manchete do Diário Popular, diz o seguinte: Pazuello se despede com mágoa, altos elogios e insinuações contra políticos. Pobre Pazuello, um homem honesto dentro de um país comunista. Insinuações contra políticos, meu Deus, isso é uma heresia num país comunista, porque afinal o carro-chefe de tudo isso são as excelências. Mas tudo isso deve ser pessimismo da minha parte. Pensamento positivo, pensamento positivo. É isso aí. Até depois, amigos.